Olá, eu sou a professora Maria Carolina Lolli e hoje eu vim falar com você sobre o PRELEC, esse teste que nós utilizamos para avaliar os pré-requisitos de aquisição de leitura e escrita. Mas quais seriam esses pré-requisitos, ou seja, quais seriam essas habilidades que as crianças precisam desenvolver antes de aprender a escrever? São muitas habilidades que se relacionam a aprendizagens importantes que a criança irá conquistar ao decorrer do processo de alfabetização. Quais seriam elas então? Primeiro, discriminação auditiva. Para a criança conseguir aprender a ler e aprender a escrever, ela precisa saber discriminar os sons que ela ouve. Ou seja, ela precisa entender que o som A é diferente do som O, que a palavra amarelo significa uma cor e que a palavra gato significa um animal, que são palavras diferentes. Isso é discriminar auditivamente, conseguir perceber as diferenças sonoras, as diferenças dos sons que nós ouvimos. Outra habilidade fundamental é a discriminação visual. Discriminar visualmente significa olhar para algo e conseguir perceber todos os detalhes, as cores, as características, as formas geométricas. E quando a gente discrimina visualmente, nós conseguimos perceber semelhanças e nós conseguimos perceber também diferenças entre objetos muito parecidos. A discriminação visual nós conseguimos exercitar com atividades, por exemplo, de encontre os 7 erros, encontre os 5 erros, assinale o objeto que está na posição diferente. Quando nós conseguimos treinar esta habilidade, nós iremos fazer com que a criança perceba que o E é diferente do número 3, que a letra A é diferente da letra O. Os desenhos que as crianças utilizam para desenhar as letras e os números podem sim ter semelhanças, mas cada letra tem um desenho específico, cada número tem um desenho específico. Outra habilidade é a coordenação oculomotora, ou seja, aquela habilidade que nós temos de coordenar o movimento das mãos por meio dos nossos olhos, por meio da visão. Esta habilidade nós conseguimos com atividades que sustentam essas duas habilidades, ou seja, com atividades que estimulam tanto a discriminação visual quanto a praxia fina. Mas o que é praxia fina? É a mesma coisa que coordenação motora fina? Não. A coordenação motora fina é o movimento que eu faço com os meus músculos das mãos, mas movimentos menos coordenados, ou seja, movimentos que eu não preciso pensar para realizar. Já a praxia fina diz respeito àqueles movimentos que eu preciso pensar para daí sim conseguir realizar. Então, quando eu vou cobrir um pontilhado, por exemplo, eu estou usando coordenação motora fina? Sim, porque eu estou utilizando o movimento das minhas mãos, dos músculos pequenos que formam os dedos das mãos. Mas eu principalmente estarei utilizando a praxia fina, ou seja, eu preciso prestar muita atenção ao movimento que eu irei fazer para aí sim ter êxito nesta minha atividade. Então, praxia fina é uma habilidade bem diferente de coordenação motora fina. Precisamos também desenvolver a orientação espacial, ou seja, fazer com que a criança perceba a sua localização no espaço em que ela vive, no espaço em que ela se encontra. A orientação espacial diz respeito a você conhecer o que está mais baixo, o que está mais alto, conhecer aquilo que está mais perto, aquilo que está mais longe, o que é cheio, o que é vazio, o que é gordo, o que é magro, o que é fino, o que é grosso, o que é espesso. Todos esses pontos constituem a nossa orientação espacial e nos ajudam a nos localizar no espaço em que nós vivemos. Mas só isso? Não. A orientação espacial, ela é importantíssima para que a gente compreenda algumas noções necessárias para a aprendizagem da escrita. Por exemplo, em que direção acontece a escrita? Daqui para cá ou daqui para cá? Isso é orientação espacial. A criança precisa estar bem com o seu corpo, ela precisa se localizar no espaço para daí sim ter bem internalizadas estas habilidades tão importantes. Outro quesito relacionado à orientação espacial diz respeito a você começar a escrever de cima para baixo, diz respeito a você conseguir obedecer as linhas no momento da escrita, os espaços,
as margens. Para isso, nós precisamos de orientação espacial. A orientação temporal, saber em que dia que nós estamos, o que vem antes, o que vem depois, também é importante para a aprendizagem da leitura e da escrita, principalmente no quesito leitura. A orientação temporal vai fazer com que a criança perceba ritmos variados. Então, esse ritmo irá dar uma entonação posteriormente à sua leitura fluente. Para aprender a ler e escrever é importante ter atenção? Sim, a atenção é fundamental. Se você não presta atenção, se você não tem atenção seletiva, você não consegue memorizar aquilo que você está aprendendo. Consequentemente, toda a aprendizagem pode ser perdida pela falta de atenção e pela falta de memorização. Funções cognitivas bem desenvolvidas são importantíssimas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Não só para a aprendizagem de leitura e escrita, mas para todas as aprendizagens sistematizadas, ou seja, aprendizagens escolares que um aluno irá concretizar ao longo de sua vida acadêmica. Falando sobre essas funções cognitivas, quais seriam elas então? Linguagem, raciocínio lógico, atenção, memória. Temos ainda as famosas funções executivas, que dizem respeito ao planejamento, à flexibilidade cognitiva, à velocidade de processamento. Todas essas funções cognitivas, elas são muito importantes, mas uma coisa muito importante é que todas as funções cognitivas, elas são interligadas. Dessa maneira, não tem como eu trabalhar linguagem sem eu trabalhar planejamento. Não tem como eu trabalhar raciocínio lógico sem eu trabalhar memória, sem eu trabalhar atenção, sem eu trabalhar também planejamento, sem eu trabalhar linguagem. Quando eu me refiro à linguagem, eu não estou me referindo apenas à linguagem verbal. Estou me referindo também à linguagem não verbal. Então, todas as funções cognitivas, para que elas sejam trabalhadas, elas precisam ser trabalhadas em conjunto, porque uma se relaciona à outra. E ainda preciso considerar questões afetivas e questões emocionais. Todas essas questões, elas concorrem para a aprendizagem satisfatória. Se uma criança tem dificuldade em matemática, por exemplo, se ela teve dificuldade com uma professora, se ela não gosta do amigo que senta próximo a ela na escola, essa criança terá dificuldade sim no processo de aprendizagem. Então, nós precisamos analisar todas essas estruturas, precisamos analisar todos esses interferentes, precisamos prestar muita atenção àquilo que a criança quer fazer, aquilo que ela não quer fazer, aquilo que ela se nega a realizar, aquilo que ela foge para realizar, para daí sim a gente ter uma avaliação bem feita desses pré-requisitos. E é por isso que no final do material eu elenco para você todas as habilidades que você precisa analisar criteriosamente. Sobre elas, nós iremos conversar agora. Preciso verificar com qual mão a criança segura o lápis, se ela faz a pega correta, com 3 dedos da maneira como eu estou fazendo aqui, segurando com o dedo polegar e o dedo indicador e apoiando no dedo médio desta maneira aqui. Preciso verificar se a criança segura a tesoura corretamente também. Como que é a pega correta da tesoura? Desta maneira aqui, com esse dedo indicador guiando o movimento. Preciso prestar atenção se a criança tem boa postura ao se sentar. Preciso prestar atenção se ela se inclina muito, se ela esfrega os olhos, se ela coça os olhos, se ela reclama de dor, se ela reclama que algo é desconfortável, se ela tem a lateralidade bem definida, ou seja, se ela começa a fazer as atividades com uma mão e nunca muda de mão para realizar a atividade. Quando isso acontece, eu preciso verificar por que essa criança ainda não definiu a sua lateralidade. Preciso verificar se a criança necessitou de um reforço positivo, se ela precisou de uma troca, de um elogio para realizar determinada atividade que compõe esse teste. Se ela reconhece todas as cores, se ela sabe o que é circular, pintar, grifar, cobrir os pontilhados, contar, se ela consegue contar até 10, se ela se perde na contagem, se ela utiliza de algo concreto para se basear na contagem.
se ela precisa do apoio do terapeuta, se ela precisa da afirmação do terapeuta para realizar alguma atividade do material, se ela consegue entender todos os comandos, se ela consegue memorizar aquilo que foi pedido, se ela não hesita em realizar alguma atividade ou se ela troca de habilidade ao fazer uma atividade. Por exemplo, pinte de amarelo algo e ela pega o lápis amarelo na mão, olha para o lápis amarelo, mas ela pega outra cor de lápis. Então, isso nós precisamos avaliar também. Se essa criança ela teve um maior interesse em determinada atividade em detrimento de outro tipo de atividade. Se ela consegue observar todos os detalhes de todas as atividades, de todos os exercícios propostos, se ela sabe diferenciar letras de números, números de desenhos, letras de desenhos, se ela se levanta durante a realização da prova, ou seja, se ela não tem autocontrole, se ela pinta muito fora dos espaços, se a pressão feita com lápis de cor ou com lápis grafite é forte demais, ou é fina demais, ou é fraca demais, se ela prefere fazer outra atividade em relação à atividade proposta no teste. Tem criança que, em vez de fazer o teste, fica batendo lápis na carteira. Então, isso precisa ser analisado na aplicação destas atividades, desses exercícios. E todas essas habilidades estão descritas lá no seu caderno de aplicação. Sobre a aplicação do teste. Esse teste ele pode ser aplicado a partir dos 5 anos de idade e a aplicação ela se estende para adolescentes, para adultos e para idosos. Por que eu utilizo esse material também com adolescentes, com adultos e com idosos? Porque estas habilidades cognitivas, de pré-requisitos de leitura e da escrita, se elas não forem desenvolvidas, podem prejudicar outras habilidades importantes. E talvez uma confusão em alguma dessas habilidades pode ter uma consequência bastante séria. Por exemplo, um adolescente que não tem uma coordenação motora fina muito boa, pode ser indicativo, por exemplo, de disgrafia. Um idoso que não consegue perceber os comandos, é um idoso que precisa ter um treino maior de memória, um treino maior de atenção, de planejamento. Então, esse teste ele pode ser utilizado para avaliar funções cognitivas importantes que são utilizadas em muitas atividades do nosso cotidiano, em muitas atividades da nossa vida normal. Para as crianças que ainda não são alfabetizadas, como que eu faço a aplicação desse teste? Para essas crianças que ainda não sabem ler, nós falaremos cada um dos comandos e esperaremos a criança realizar a atividade falada. Por exemplo, uma atividade do teste contempla 2 comandos. Circule a árvore maior e pinte a árvore menor. Uma criança de 5 anos que não é alfabetizada, nós falaremos um comando de cada vez e esperaremos que ela resolva esse comando para daí sim prosseguirmos ao próximo. Ou seja, circule a árvore maior. Aí ela circula a árvore maior. Quando ela terminou, aí sim você dá o segundo comando. Pinte a árvore menor. Você sabe o que é circular? Sim. Circula para mim, então, por favor, a árvore maior. Pode ser de qualquer cor? De qualquer cor. Muito bem. Agora, pinta, por favor, a árvore menor. Ótimo! Se a criança fez algo errado, você corrige? Não, você nunca corrige. O erro é resultado, o acerto é resultado. Se ela faz algo muito estranho, você pode perguntar para ela por que ela realizou aquela atividade desta forma, mas nunca falando por que você realizou essa atividade dessa maneira tão estranha. Por que você fez desta forma? Por que você pintou assim? Porque você acha que o que é maior? Você sabe o que é maior? Só depois que ela realizou a atividade.
Para uma criança que já é alfabetizada, para uma criança que está lá no 2º ano do ensino fundamental, aí eu posso aumentar um pouco mais a dificuldade desse teste. Como assim? Dando os 2 comandos de uma única vez. Circule a árvore maior e pinte a árvore menor. Olha, ela precisa escutar, ela precisa prestar atenção aos comandos, ela precisa ter autocontrole, ela precisa ter flexibilidade cognitiva, ela precisa ter uma série de habilidades cognitivas para conseguir realizar essa atividade corretamente. Saber que é para circular a árvore maior e para pintar a árvore menor. Nessa atividade, você vai pintar o presente grande de amarelo e o presente pequeno de verde. Posso começar com qual? Qual você quiser. Eita, tá muito claro. Ótimo! Se eu estiver aplicando esse teste para uma criança maior, que esteja lá no 3º ano, no 4º, no 8º ano, aí eu entrego esse caderno para que ela leia, interprete e realize as atividades. O mesmo acontece para os idosos, para os adultos que são alfabetizados. Eu entrego o caderno e a pessoa resolve, ela precisa ler, ela precisa interpretar e ela precisa responder corretamente. No final, se você percebe algo muito estranho, você da mesma forma pergunta: por que você realizou assim? Ou está faltando alguma coisa? Então essas questões você precisa estar bem ajustado para fazer a intervenção no momento em que essa pessoa finalizou o seu teste. A gente vai começar hoje a fazer esse teste, tá bom? Então eu quero que você leia com bastante atenção e resolva para mim respondendo o que está pedindo em cada atividade, combinado? Vamos lá. Começa aqui. Escreva seu nome completo na linha abaixo. Hoje é dia 5 do mês de outubro. Do ano de 2020. Que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira. Neste material, que é o PRELEC, nós contemplaremos todas essas habilidades que eu comentei com você. E é isso que nós falaremos a partir de agora. Explicarei para você todos os quesitos necessários para a aplicação desse material. Primeiro de tudo, o que nós precisaremos para aplicar esse material, então, aos nossos aprendentes. Primeiro, precisaremos de uma cópia do PRELEC, precisaremos ainda de um lápis grafite, de borracha, precisaremos também de cola, de tesoura e de lápis de cor. No final desse material, você encontra a sua folha de anotações. É importante que, então, antes de você começar a aplicação do teste, é importante que você destaque estas folhas para que fique mais fácil a sua observação e, consequentemente, a sua avaliação do aprendente que está sendo analisado por meio desse teste chamado PRELEC. Eu vou explicar para você agora todas as provas que compõem esse teste PRELEC. Na primeira atividade, na primeira página do teste,
a criança precisa saber escrever. Nós iremos analisar aquilo que ela entende por escrita. Primeiro de tudo, pediremos para que ela escreva o seu nome completo. Se ela sabe escrever o nome, ótimo, ela vai escrever sem hesitar. Se ela não sabe, você pedirá para que ela escreva da maneira como ela sabe escrever o nome. Depois que ela realizou isso, aí sim nós partimos para o segundo comando. Hoje é dia, você sabe que dia do mês é hoje? Independente se ela acertou ou não, ela escreve aquilo que ela disse, ou aquilo que ela acha que é, ou aquilo que ela sabe. Depois, de que mês que é? Hoje nós estamos em que mês? Nós estamos em outubro, nós estamos em setembro. Você sabe escrever a palavra setembro? Se não sabe, como você acha que escreve setembro? Do ano de, em que ano nós estamos? Então, ela precisa ter essas noções para escrever. Se ela não tem essas noções, você peça para que ela escreva da maneira como ela sabe. Peça para que ela escreva aquilo que ela disse da maneira como ela sabe. E todos esses resultados nós anotaremos para depois fazer uma análise mais minuciosa dessa criança, desse aprendente que está sendo avaliado. Na próxima atividade, ela precisará fazer um desenho de si mesma. Nós analisaremos aí a percepção que ela tem do seu próprio corpo. Avaliaremos quantos detalhes ela desenha, quantos detalhes ela coloca no desenho do seu próprio corpo, como ela percebe o seu corpo no espaço. A percepção corporal é fundamental para que uma criança entenda sobre orientação espacial. Se ela não tem a percepção sobre o seu próprio corpo no espaço, dificilmente ela terá orientação espacial. Por isso que uma das primeiras provas é o desenho do seu próprio corpo. Depois disso, contemplaremos as provas de avaliação, então, da orientação espacial. Circule a árvore maior, depois que ela circulou, você dá o próximo comando. Pinte a árvore menor. Pinte o presente grande de amarelo, pinte o presente pequeno de verde. Se a criança não é alfabetizada, eu preciso falar um comando de cada vez. Se a criança já é alfabetizada, eu entrego os 2 comandos de uma única vez. E se a criança já tem aquele controle da alfabetização, se ela já é independente na escrita e na leitura, eu entrego o material todo para que ela leia por si mesma e para que ela resolva as atividades sozinha. Pinte o menino gordo, faça um X no menino magro. E se a criança não sabe o que é um X, você pede para que ela marque o menino magro. Pinte de amarelo o prédio mais alto. Perceba que a criança precisa prestar muita atenção na cor que você disse para que ela faça a atividade, nesse caso amarelo, e no comando. A criança precisa pintar de amarelo o prédio que é mais alto. Às vezes ela se esquece da cor que é para fazer a pintura, porque ela prestou atenção no comando final, que é o prédio mais alto. Então, isso também é um resultado importantíssimo que nós devemos analisar com calma. Pinte de vermelho o lápis mais grosso, pinte de azul o lápis mais fino. Pinte quem está embaixo, faça um círculo em quem está em cima. Aqui nós precisaremos saber se a criança sabe o que é um círculo, se ela tem domínio em desenhar um círculo sozinha. Pinte de verde o que está sobre a mesa, pinte de amarelo o que está sob a mesa. Essa relação entre sob e sobre, a criança demora um pouquinho mais para conseguir entender. Lá por volta dos 8 anos, dos 7 anos, algumas crianças conseguirão entender esses comandos. Antes disso, é um pouco difícil. Antes disso, é mais comum que ela se enrole um pouquinho, que ela pergunte para você o que é sobre ou o que é sob, ou ela pode se confundir pintando a mesma coisa. Sobre tem o som muito parecido com sob. Então, se ela não tem ainda discriminação auditiva bem desenvolvida, ela pode confundir e tentar pintar, então, a mesma coisa. Pinte o pintinho que está mais
perto da galinha. Faça um X no pintinho que está mais longe da galinha. Se você percebe nessa atividade, nós colocamos um ovo sobre a cabeça do pintinho que está mais próximo da galinha, justamente para analisar essa questão de percepção visual que a criança já desenvolveu ou não. Essa questão da atenção que é fundamental para aprender a escrita. Pinte o animal mais pesado. Aqui nós verificaremos também o que a criança conhece sobre o mundo, quais são as suas vivências, se ela tem planejamento, se ela consegue relacionar aquilo que ela já aprendeu com a atividade que está sendo dada para que ela faça naquele momento. Então, nesse caso, o animal mais pesado será o elefante, mas ela pode confundir, ela pode não prestar atenção, ela pode pintar o animal que ela gosta mais, o animal que ela acha mais bonito. Por isso que você sempre pergunta quando percebe algo errado no final, por que que você pintou assim? Por que que você realizou a atividade dessa forma? Por que que você fez assim? E se você percebe que a criança ela é muito taxativa naquela resposta que ela deu, você pode instigar de uma outra maneira. Como? Falando para ela que outra criança que veio aqui na clínica ontem falou para você que o animal mais pesado era o jacaré. O que você acha disso? Quando você faz essa contra-argumentação, você percebe se a criança constrói operações mentais para responder aquilo que você instigou. Assim, nós conseguimos identificar qual é a condição de linguagem, qual é a condição de raciocínio lógico, qual é a condição de planejamento, de autocontrole, de flexibilidade cognitiva que a criança tem. É importante que você faça contra-argumentações não só daquilo que a criança errou. É importante que você faça esse tipo de intervenção, esse tipo de ajuste, quando a criança acerta também, para que ela não pense que toda vez que você faz um tipo de intervenção, toda vez que você interrompe a aplicação do teste, ela está errando. Pinta para mim o animal que você acha que é mais pesado aí. O quê? Uhum. Por que você pintou esse animal? Porque eu acho que ele é mais pesado que o crocodilo, o passarinho dá até pra pegar na mão e o gato também. Mas uma criança veio aqui ontem e falou para mim que o animal mais pesado era o crocodilo. Você acredita nela? Você acha que ela tá certa? Você acha que ela tá errada? Eu acho que ela tá errada. Por que você acha que ela tá errada? Porque o elefante é muito mais pesado. É? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Em qual caixa você acha que tem mais bolas? Ficou fácil? Naquela caixa que tem 4 bolas. E em qual caixa você acha que tem menos bolas? Se você respondeu que a caixa que tem menos bolas é aquela caixa que tem 2 bolas, você acertou. Ter menos bolas não é a mesma coisa que estar vazia. Nesta atividade, nós estaremos avaliando, além do conhecimento do mais, de menos, o planejamento e a flexibilidade cognitiva tão importantes para aprendizagens sistematizadas. E agora nesse de baixo aqui, pinta para mim a caixa que tem mais bolas.
para mim agora um círculo na caixa que você acha que tem menos bolas. Qual caixa que tem menos bolas? Essa daqui? Você acha que é essa que tem menos bolas? Ah, não tem nenhuma. Então, não tem nenhuma. Então, tem mais ou menos bolas? Menos. Menos? Então, ótimo. Uma criança veio aqui ontem e falou para mim que essa caixa estava vazia, que nessa caixa não tinha nenhuma bola. E que a caixa que tinha menos bolas, então, era a caixa que tem 2 bolas. O que você acha? Tá certo. Por que tá certo? Porque nessa caixa não tem nenhuma bola aí. O que tem 2 bolas? Então, em qual caixa que você acha que tem menos bolas? Essa daqui. Muito bem. Pinte de amarelo o colar mais longo. Pinte o caminho mais curto para João chegar até a escola. Nessa atividade, nós avaliaremos a conservação de distâncias, a conservação de superfícies. Tem crianças que, é claro, que não desenvolveram ainda esta habilidade que se desenvolve lá por volta dos 7 anos, que vai dizer que o caminho mais curto é sim aquele caminho tortuoso. Mas nessa atividade nós colocamos propositalmente, visualmente falando, um caminho muito mais curto como resposta certa. Errará só aquela criança que não teve raciocínio lógico, raciocínio operatório para resolver essa atividade. Crianças que ainda estão no pensamento pré-operatório conseguem perceber que o caminho correto é o caminho que é reto, não aquele caminho tortuoso, porque o caminho tortuoso ele é bem mais comprido do que o caminho que está reto. E aqui foi feito propositalmente. Pinte o desenho que está em uma posição diferente. Verificaremos a discriminação visual. Na próxima atividade, a criança deverá cobrir os pontilhados. São muitas maçãs que estão uma sobreposta à outra. Então, esse tipo de atividade é chamado de figura fundo. Aqui nós temos muitos estímulos distratores tentando desviar a atenção da criança. Ela precisa cobrir todos os pontilhados e depois que ela cobriu os pontilhados, o segundo comando é: quantas maçãs você encontrou nessa página? Ela precisará contar quantas maçãs tem aqui e aí você pode pedir para que ela te fale, para que ela escreva. Observe como ela faz essa contagem, se ela precisa contar com os dedos, se ela utiliza uma outra estratégia de contagem, tudo isso é importante. Depois disso, ela precisa fazer um X entre os corações. Aqui é muito comum que a criança faça o X dentro do coração, não entre as duas figuras que estão na atividade. Complete a sequência. Observe que essas sequências elas são formadas por cores diferentes e formas diferentes. É importante, então, que você ofereça lápis de cor com estas cores para que a criança consiga representar corretamente, tanto em relação às formas, tanto em relação às cores. Então, por exemplo, círculo azul, quadrado amarelo. Então, ela precisa resolver de novo. Círculo azul, quadrado amarelo. Qualquer uma discrepância precisa ser anotada e precisa ser analisada. Desenhe um anel na mão esquerda, pinte as unhas. Perceba que essas mãos, elas estão desenhadas de frente para a criança. Então, é muito fácil ela relacionar a mão que ela escreve com a mão esquerda, como é o meu caso. Então, é fácil para ela fazer um anel na mão que ela escreve. Se você comparar esta atividade a outra atividade, que é a da menina que está sentada de costas para a tartaruga, aí fica um pouco mais difícil da criança perceber toda essa questão da lateralidade, que é uma habilidade que vai ser conquistada aos poucos e para umas pessoas demora um pouco mais que para outras. Pinte a figura correspondente ao modelo. Perceba que nós temos várias figuras. Na primeira linha, por exemplo, a criança deverá pintar o círculo. Na segunda linha, precisará pintar o losango. Na quarta linha, não existe nenhuma figura parecida com o modelo, idêntica ao modelo. E na última linha, na quinta linha, ela precisará encontrar o triângulo.
Depois, desenhe 4 peixes dentro do aquário e desenhe 7 pedras fora do aquário. Aqui nós precisaremos saber qual é a capacidade de contagem que essa criança tem, se ela sabe contar, se ela consegue representar dentro, se ela consegue representar fora. Atividades muito complexas, atividades que avaliam a condição de planejamento, de atenção, de memória daquilo que foi dito, atividades que avaliam condições cognitivas importantes que são fundamentais para que a criança consiga aprender bem. Na próxima atividade, nós temos um exercício de relacionar as sombras. Aqui nós estaremos avaliando, além da percepção visual, também a atenção. Ela precisa perceber todos os detalhes da figura colorida, para daí sim perceber qual é a forma que corresponde. Preste atenção como a criança segura o lápis, preste atenção na pressão que ela coloca sobre esse lápis para fazer esta atividade. Preste atenção em todos os detalhes durante a aplicação da prova. No próximo exercício, nós temos também uma atividade de cobrir os pontilhados, mas aqui é muito mais simples, porque não temos figuras fundo, não temos estímulos distratores e, além disso, o traçado é muito mais largo, o traçado é muito mais simples, consequentemente, todas as crianças deverão ter mais êxito nessa atividade do que na atividade anterior. Enumere as cenas em ordem crescente de acontecimentos. É claro que nós observaremos a vivência que a criança tem. Por isso que é tão importante você pedir por que ela respondeu daquela forma aquela atividade. Porque aqui nós temos várias respostas possíveis. Você precisa analisar qual foi a operação mental que a criança construiu lá na sua cabecinha para daí sim entender o resultado desta prova, entender a sua compreensão sobre o mundo, entender se ela conseguiu planejar com começo, meio e fim uma sequência, para entender se ela conseguiu sequenciar da maneira correta. Pinte somente os números. Identificaremos se a criança conhece o que é número e o que é letra, se ela consegue perceber as diferenças entre números e letras. Pinte de vermelho triângulo, pinte de amarelo círculo, pinte de azul retângulo, faça um X no quadrado. Aqui nós entenderemos se ela compreende quais são as formas geométricas, se ela consegue relacionar a forma a cor que você pediu para que ela realize a atividade. Saber interpretar uma legenda é fundamental para quem vai aprender a ler e a escrever. Nós precisamos ter esse domínio. Então, nessa atividade, nós avaliaremos se a criança, além de atenção, de planejamento, de memória de trabalho, se ela tem uma boa noção visual, se ela consegue perceber todos os detalhes dos desenhos, se ela não esquece de nada, se ela relaciona corretamente. Nós avaliaremos a capacidade de classificação também nesta atividade. Aqui, nós avaliaremos a capacidade de síntese, saber qual é o desenho total, qual é o desenho final, por exemplo, aqui é uma xícara, que parte que está faltando para que esses outros desenhos se transformem na xícara que ela observou lá no primeiro quadrado. E embaixo nós temos a metade de um pirulito que ela precisa completar com todos os detalhes do outro lado. Quanto mais detalhes, melhor será o resultado. Encontre as 7 diferenças. Essa atividade de encontre os 7 erros aqui é uma atividade bem básica. Aqui está muito fácil de serem observados os erros que nós colocamos nessa atividade. Por isso que essa atividade pode ser utilizada a partir dos 5 anos, sim, com bastante tranquilidade. Na próxima, nós observaremos a capacidade de recorte, se ela sabe segurar a tesoura, se ela consegue recortar na linha pontilhada, qual é a qualidade do recorte. E depois disso, pediremos para que ela forme 2 grupos diferentes com essas figuras que ela tem recortado. Perceba que nós temos 2 grupos, um grupo de alimentos e um grupo de animal. Será que a criança consegue classificar esses objetos, essas figuras, em 2 grupos apenas? É isso que nós observaremos nesta prova. Agora, você vai recortar para mim todas essas figurinhas aqui com bastante cuidado, porque só vai recortar essas, porque a gente vai usar depois essa outra parte da página para fazer outra atividade, combinado? Sim. Então vai lá. Posso
recortar aqui? Pode, recorta pra mim com bastante cuidado, bem certinho. Mostra como você segura a tesoura. Muito bem. Ótimo. Agora, com essas figuras que você recortou aqui, que são muitas, você vai formar para mim 2 grupos diferentes. Como que a gente pode separar todas essas figuras aqui em 2 grupos diferentes? Um grupo aqui e um grupo aqui. Vamos lá? Pode ser. Aqui vai ter o grupo dos animais, ó. Esse é o seu grupo dos... Então pega a cola ali para você colar bem certinho. Tem a coruja aqui também. E um de comida também. Então ficou um grupo de animais e um grupo de comidas. Ótimo. Esse é o grupo Das comidas. das comidas. Qual é outro nome que a gente pode dar para comida, você sabe? Alimentos? Alimentos. Então, grupo dos animais e grupo dos? Alimentos. Ótimo. O que são esses alimentos aí? Quem que tá aí desenhado? Tem banana, tem uva, tem pizza, tem ovo frito aqui. E tem um cupcake, que é um bolinho. Entendi. E a banana e a uva são o quê? Frutas. Frutas. Depois disso, nós avaliaremos questões relacionadas à consciência fonológica, que diz respeito à capacidade de nós memorizarmos, de nós pensarmos sobre os sons da nossa língua. Avaliaremos aqui a aliteração, que é a capacidade de perceber sons iguais, e avaliaremos também a capacidade de percepção de rima, ou seja, de sons finais. Mas essas atividades elas foram todas preparadas com base na neurociência. Então, nós precisamos confundir as crianças para que nós consigamos avaliar de maneira concreta. Nós precisamos, então, confundir a criança para percebermos se ela conseguiu compreender aquilo que é para ser feito, se ela tem mesmo domínio daquele conhecimento que nós estamos avaliando. Pinte as figuras que começam com o mesmo som. Você vai dizer assim: qual figura que começa igual a abelha? Olho, avião ou urso? Aí é claro que a criança vai dizer, qual que começa igual? Avião. Então ela vai pintar o avião. Faca, começa igual a vassoura, fada ou foguete? Aqui nós avaliaremos 2 níveis de consciência fonológica. Veja que faca começa com o som de F, que é o som do F. Então, faca começa igual com o mesmo som de fada, mas também começa com o mesmo som de foguete. Tanto em fada quanto em foguete, o som inicial é F. Então, o certo seria pintar faca e foguete. Mas se a criança ainda está em processo do desenvolvimento da consciência fonológica, ela vai pintar aquilo que começa com Fá. Nesse caso, fada. Pinte as figuras que terminam com o mesmo som. Aqui nós avaliaremos rima. Presta muita atenção.
gato, casa, gaveta e rato. Gato começa igual a gaveta. E algumas crianças confundem o Gá com o K. Então, pode pintar o gato, a casa e a gaveta. Mas tá certo? Não, porque nós pedimos para que ela pintasse as figuras que terminam com o mesmo som. Então, gato termina igual casa? Não. Gato termina igual gaveta? Não. Gato termina igual rato? Sim, termina. Então, aqui ela pintaria apenas o gato e o rato. Embaixo, galinha, cenoura, cadeira e vassoura. Depois que a criança finalizou todas essas atividades, você recolhe o material e você pode fazer a análise de todos os seus resultados de uma maneira bem mais detalhada, utilizando esses parâmetros que nós te ajudamos aqui. Claro que você pode ir completando todos esses parâmetros no momento em que a criança vai realizando a prova. Só não se esqueça, algumas crianças se sentem um pouco desconfortáveis quando você está analisando a sua produção. Por isso que você precisa conhecer as particularidades de todos os seus aprendentes para não deixá-lo em uma situação constrangedora, para não atrapalhar os resultados desta prova tão importante que é o Prelec. Depois que eu realizei todas essas atividades, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o que ele errou, o que acertou, o que teve mais dificuldade, quais foram as fragilidades, como foram os pensamentos para realizar as atividades, o que essa pessoa se negou a fazer, o que ela preferiu fazer. E todos esses resultados nos darão uma grande ajuda no momento de planejar as intervenções depois de todo o processo avaliativo. Espero que você tenha aproveitado. Até uma próxima. Tchau!